Vocês estão ficando cada vez mais perto. Daqui a pouco você já pode ir. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 7 de dezembro de 2009, segunda-feira. O verbete é o 1409. 4 páginas, 45 elogias e 7 máximas. Tema: teletertuliano incógnito. Especialidade é a infocomunicologia. Definição: o teletertuliano incógnito é a pessoa, homem ou mulher, dedicada a acessar, acompanhar e até participar diariamente das 2 horas das tertúlias ou debates conscienciológicos ocorridos no tertuliário do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, transmitidos pela internet, no caso, sem se identificar, anonimamente ou usando pseudônimo. A autopensenização não compartilhada, as causas do sigilo da comunicabilidade, os fatores atenuantes e os fatores agravantes da incognoscibilidade, a covardia quando mascarada pelo anonimato, o refúgio sob o véu do anonimato, a autossubtração dos debates construtivos, o autoescudamento em nomes fictícios, as energias conscienciais pessoais denunciadoras. Quer dizer, a energia denuncia a pessoa. A gente às vezes sente que a pessoa aqui, ó, eu já vi a pessoa que é anônima. Então estava um nome todo bonito lá. A frase enfática: o teletertuliano incógnito, homem ou mulher, é sempre pessoa problemática, vítima de alguma questão irrevelável. Irrevelável, quer dizer que não revelou. Incapacitada de se identificar abertamente no acesso às tertúlias. Você é teletertuliano? Você se expõe ou não no acesso às tertúlias conscienciológicas? Isso aí é para nós estudarmos o teletertuliano incógnito, que realmente é uma coisa séria. Vale a pena a gente ver, porque nós estamos estudando a conscienciologia, a gente tem que estudar essa personalidade, não é isso? Agora, pergunta: durante a evolução, todo mundo passa a ser assediador antes de ser benfeitor, ou é possível a pessoa desde o início ser assistencial e ir só ampliando o processo ao longo das vidas? Olha, eu não ponho a mão no fogo para consciência nenhuma, eu já falei aqui milhões de vezes, tudo é possível acontecer, não é isso? De modo que, mas o que acontece geralmente não é isso. Devido ao poder, que é o processo mais sério da política, que é o problema da interconvivialidade da história, quer dizer, o processo sociológico, a pessoa às vezes com poder, aquilo sobe a cabeça, ela fica grogue e ela comete deslizes, não é isso? Erros, para não falar umas coisas piores, não é isso? Enfim, ilicitudes. Esses dolos ou ilicitudes criam problema para ela, há uma interprisão grupo kármico, isso então enrola a pessoa no meio dos seus pares evolutivos, ou seja, seus compassageiros evolutivos. Agora, muita coisa disso vem porque há o processo que supita, que aflora, que vem à tona dos problemas nossos, da subhumanidade, principalmente dos instintos, né? O processo subcerebral, vamos dizer, vegetativo, umbílico, chacral da história, isso tudo aí é que leva a pessoa para os desvios, as autoenganologias, enfim, essas maracutaias pequenas e grandes que a pessoa acaba fazendo uma interprisão grupo kármica. No livro Projeções da Consciência, capítulo 9, Debates Transmentais, você fala sobre grupo de candidatos a serem ex próxima,
que teriam a tarefa de divulgar, através da própria vida, os princípios e leis cosmoéticas. Você já teve contato com essas consciências ressomadas? Elas estão envolvidas com a conscienciologia? Escuta, o debate está aqui, ó. O livro é esse aqui. Agora, capítulo 09, a página 36 até a página 38. Que eu falo aqui, ó, no dia 29 de julho de 79, depois de um domingo atípico de intensa atividade familiar com parentes vindos de fora do Rio de Janeiro. É o povo que eu recebi de São Paulo. Segundo, sono a 0h15 de segunda-feira. Posição deitado do lado esquerdo. Então aí vem, fala uma opção de coisas, cerca de 15 consciências. Essas eram aqueles que eu já falei aqui, aquelas reuniões que eu fazia fora do corpo, que a gente fez isso até 1985. Essa aqui, por exemplo, é de 79, são 6 anos antes, 7 anos antes da história. Isso aqui eu estava intensamente nesse trabalho, de vez em quando a gente tinha. Agora, você quer saber do povo? Olha aqui o povo. Está faltando alguns, tem umas cadeiras vazias aí, né? Então está faltando, mas o povo é esse aqui. Tem alguns que apareciam lá, que a gente tirava do corpo. O tal mal era especialista, pinçava a pessoa, levava. Alguns chegavam lá, ficavam meio grogue, voltavam para o corpo. Agora, alguns não, ficavam lúcidos. O tal mal despertava a pessoa, fazia força. De modo que esse povo está trabalhando. Por exemplo, a Rosa não está trabalhando, a Adriana não trabalha comigo todo dia, a Maber está ali, ó, é uma coisa muito séria, o tempo todo, o colega dela aí de todo dia, que fica pegando os papéis lá para mim, não é isso? Tudo isso aí, esse povo, eles estão aqui. Agora veja, princípios e leis cosmoéticas. E o que é que vocês estão fazendo, não é isso? Outra coisa, estão até escrevendo livro, já escreveram o livro, alguns aí já estão aí, alto nível. De modo que é isso aí. Elas estão envolvidas com a conscienciologia? Yes, sure, indeed. Uma dúvida. Yes, oui. Gostaria de saber qual livro que devo pesquisar para saber mais a respeito de curso intermissivo e recinto intermissivista, cujo tema foi debatido recentemente. O melhor é pegar, dividir, né, da enciclopédia, né, que é mais fácil para a pessoa que está começando assim. Agora, curso intermissivo é bom ver. 700 experimentos tem muita coisa também. É o livro 700 experimentos. É por aí. Agora, na enciclopédia, você pega no Find, na procura, vê se você acha a direção. Agora, aqui outra pergunta. Já li o verbete Tempo dos Cursos Intermissivos, mas gostaria que o professor aprofundasse e desenvolvesse sobre o segundo e terceiro tempo. Eu já vi aqui antes e marquei volume 7º, página 5.334 a 5.337. Ele quer saber aí o segundo tempo. Segundo tempo eu falo, executivo, o sentido da intrafisicalidade para a extrafisicalidade ou da vida humana para a intermissão pós-dessomática. A execução da Max Proex, a consolidação da conscienciologia na dimensão intrafísica, o voluntário da conscienciologia, os agentes retrocognitores das ICs, os conscienciólogos, a Cognops, a CCCI, a consolidação evolutiva das e pelas consciências lúcidas, as reciclagens humanas, o princípio do exemplarismo pessoal, período de alta aplicação intrafísica dos cursos intermissivos. A pessoa tem que procurar o complexo. O que é que eu vou aumentar aqui mais? Não está muito claro isso, não? É um resumo de tudo aí que a pessoa precisa. Enfim, é o que nós estamos fazendo aqui. De muita gente está fazendo, procurando o complexo. Enfim, é o trabalho da Apex. O negócio tudo é esse aqui, o segundo tempo. É bem claro. Agora, terceiro tempo. Distributivo. É o trabalho horizontal em patamar posterior da tarefa do esclarecimento, que é a TARES, da intrafisicalidade para os cursos intermissivos, através dos intermissivistas. A ciência convencional.
as consciências eletronógicas, os internautas, a comunicologia, o universalismo, o rumo do Estado mundial, a holotecologia, a biblioteca universal, a consolidação evolutiva dos trabalhos das consciências lúcidas para as consciências eletronógicas, o período da heteroaplicação intrafísica dos cursos intermissivos. Max Morex. Aqui, então, ó, já passou o complexo, já entrou na Max Morex. Então, um pouco acima daquilo. Ocorre a antecipação dos auto-revezamentos multiexistenciais por meio da colheita intrafísica. Isso aí o Loche que gosta de tocar nesse assunto aqui. Agora, o quarto tempo ele não falou nada. O quarto tempo é o recolhimento, a colheita intermissiva. Quer dizer que vem de lá. E o primeiro tempo ele não falou nada, não. Agora, ó, o que é interessante é o seguinte, o primeiro tempo é aquisitivo, o segundo é executivo, o terceiro é distributivo. E o quarto é a colheita intermissiva. Então, com isso, a pessoa vai ver. Agora, o que é que são os tempos intermissivos? Às vezes é bom, porque já falamos muitas vezes, a pessoa não sabe ainda. É a etapa ou período extrafísico ou intrafísico do sentido, do objetivo ou da razão de ser da cosmoeticologia, da holofilosofia e do para-direito, embasando a parapedagogia aplicada às aulas da megacognição da inteligência evolutiva para as consciências lúcidas, interessadas e de melhor saldo na ficha evolutiva pessoal. Enfim, é um problema aí de interação do trabalho entre as consciências e a interação da CCCI com a CCCE, quer dizer, a extrafísica. E isso, então, mexe atualmente com interlúdio, essa coisa toda, a coisa já está bem encaminhada. Uma outra coisa, eu chamo a atenção aqui, seria bom, o nosso amigo que perguntou aí, ver a bibliografia específica, que ela tem 13 itens com as páginas marcadas de livro que eu publiquei. São 13 livros que eu já publiquei, que estão aqui endereçados aí para a pessoa ver. Uma outra coisa também, na remissiologia, tem 7 itens muito sérios sobre o assunto. Isso aí esclarece tudo que está perguntando, segundo e terceiro. Eu acho que com isso eu falei alguma coisa aí para clarear, mais do que aquilo que está aí no livro, para a pessoa ter uma ideia, né? Como é que funciona. Agora, é bom você estudar mais essas coisas através do processo da interassistenciologia dentro dos verbetes da enciclopédia da conscienciologia. Já tem muita coisa nesse sentido. Gente, eu estou aqui com a minha mão, na minha mão, as diretrizes da equipe de expansão de verbetes. É feito pela Rosa Nader, a revisão foi feita pela Fátima e pela Roseli. Agora, é impressionante os dados que tem aqui, que hoje já está bem aperfeiçoado. São 7 páginas, com detalhes de tudo que nós escrevemos nos verbetes, sobre como fazer um verbete. Está muito bom isso aqui, está técnico a situação. Uma hora seria bom era publicar isso aqui. O povo quer sabendo. Agora me conta, todas essas pessoas que estão desenvolvendo verbete, vocês deram isso aqui para elas? Tem uma apostila que é do grupo de revisão de verbetes. Já tem tudo isso, mas está revisado e atualizado. Como está isso aqui? É porque esse aí tem o viés da expansão de verbete, o outro tem o viés de elaboração do verbete. Não, mas esse aqui é que seria bom também, tá. Expansão. Mas eu posso... Aqui entra tudo, porque é bom para o povo me ajudar, né? Tá. Eu recebo muito... Eu vou encaminhar então para aqui. Muitas achegas, muitas inclusões. Tá bom. Muita coisa nova. Agora, isso aqui está muito bem feito. Eu não achei erro nenhum aqui nessa revisão de vocês. Eu fico um pouco frustrado quando não acho erro dessa turma, assim. Eu fico com medo dos monstros que eu estou criando. Sei lá o que vai acontecer amanhã em cima de mim aí. Não é isso? Agora, tudo é negócio do segundo, terceiro tempo, né? Que nós estamos falando aí. Isso aqui faz parte. Isso aqui é a maior prova do segundo e terceiro tempo que vocês estão estudando a conscienciologia. E essa turma toda que está fazendo verbete. Quer dizer, muito sério, positivo.
Agora, quanto ao teletertuliano incógnito, vamos voltar aqui. Pode falar, Débora. Professor, daria para dizer que existe uma gênese mais comum nesse processo, a insegurança, o medo de se expor? Não, às vezes a culpa não é bem da pessoa, ela está até às vezes defendendo outros. A gente tem que ir com calma com isso. A pessoa às vezes não quer se manifestar porque vai, vamos dizer, colocar uma pessoa constrangida que ela ama muito, que é contra a conscienciologia. Então isso tem que ir devagar para não apalpar a situação, você está entendendo? Então eu acho que o teletertuliano, por isso que eu coloquei neutro. Se ele fosse negativo, seria nosográfico. Agora, se ele fosse inteiramente positivo, seria homeostático. Ele é neutro. Tem o permanente. Eu acho muito lógico, muito racional. Tem o caso aqui do permanente, né? O esporádico, tudo bem, poderia se encaixar. O permanente, ele deve ter seus motivos, cada um tem seus motivos, a sua razão, né? Porque foi, né? Ó, o lógico chegou. Eu já toquei no assunto aí, seu aqui, para mostrar sobre o segundo tempo. Você sempre foi implicado com esses tempos, né? E você que já falou mais aqui sobre isso. Então perguntaram aí, eu li, está no 7º volume aí da enciclopédia. Eu li o 2º e o 3º tempo que pediram para a gente falar alguma coisa. Eu toquei no assunto aqui, ano passando. Mas é uma coisa importante. Você quer falar alguma coisa sobre o 2º tempo? Às vezes é bom para ajudar. Esse nosso amigo, atualmente, é o tertuliano que faz mais questões aqui, mais perguntas. É esse que perguntou. Ele está estudando mesmo. Esse aí gosta de detalhe. É meu estilo. É o nome do piolho. Ele olha tudo quanto é detalhe e nuance. É esse que perguntou. Contextualizando, quer dizer, o primeiro tempo é o tempo do curso intermissivo em si. O segundo é a execução propriamente dita, da PROEX e tal. E o terceiro já é aquele extra, do ponto de vista de público, de acessar pessoas que vão ser futuros, que são candidatos ao curso intermissivo, quer dizer, ajudar essas pessoas a serem candidatos a curso intermissivo. Então, você já adiantar um trabalho. E dentro da Conscienciologia, eu acho que muito das nossas frentes de trabalho vão ser pegando esse público, quer dizer, pessoas que não tiveram acesso a essas ideias mais diretamente na intermissão, na última intermissão, e vão começar a ter acesso às ideias da Conscienciologia aqui na dimensão intrafísica, se tornando ou se predispondo a fazerem curso intermissivo na próxima intermissão. Então, acho que esse trabalho do terceiro tempo, quer dizer, ter essa noção, né, Valdo, essa diferenciação, ela é muito importante. Até porque, num primeiro momento, prioritariamente, você tem que atender o seu público-alvo mais específico, para depois ampliar isso daí tudo. Né? Muito bom. Eu queria comentar se o permanente, esse que assiste constantemente, mas não participa, esse que está permanentemente participando, mas não pergunta, não questiona. Ele está participando dos bastidores, né? Ele é um voyeur. Voyeur, é voyeurismo. Isso aí acontece nas histórias de família. Agora, precisa saber, né, qual o motivo que ele é voyeur. Cada um tem sua razão. Tem que ir com calma. Tem que ir com calma. Outra pergunta aqui. Binomiologia, 54 páginas. O binômio segurança intelectual, autoescondimento consciencial, poderia aprofundar? Insegurança intelectual e autoescondimento consciencial. É aquela pessoa que tem algum complexo de inferioridade a respeito de processo mental soma, por exemplo. Tem muitos tipos, né? Mas uma das categorias pode ser isso aí. Então, ela se esconde consciencialmente, ela não se pronuncia, ela não é mais da interiorização, ela não se expõe mais, não é boa de comunicação nem nada. Enfim, ela, vamos dizer, retrai o laringochakra. Caiu uma prateleira na minha cabeça. Isso foi um assédio violento com energia violenta. Deu para perceber claramente. Quiseram me pôr medo. Acho que o motivo era que eu estava arrumando uma sala nova para a minha futura sala da Penetes. Tenho muita energia solta. Está perguntando, eu tenho muita energia solta, ectoplasma? Eu tenho assistência. Como pode acontecer essas coisas sendo assistido? Primeira coisa, você deve estar um pouquinho agitadinha.
Isso aí você não soube calçar estante. Estante é uma das coisas que mais caem em cima dos outros. Isso faz parte. Aqui mesmo, uma vez, caiu uma estante enorme aí, na base com uma vez com a pessoa lá dentro. Você lembra dessa história? Alguém aí sabe disso? Isso aí acontece nas melhores famílias. Agora veja, isso aí é desorganização sua nessa fase. Se você está organizando a sua sala ou o seu quarto, a peça para a TENEPS, estuda bem o que é que você está fazendo. Uma outra coisa, você já olhou nessa estante se tem algum bagulho energético? É bem possível que tenha alguma coisa lá que não é bom ficar por ali. Uma outra coisa, essa estante vai ficar nessa sala, com os livros que estão nela, ou qualquer coisa que esteja nela, junto da TENEPS? É bom verificar isso. Enfim, procure intensificar um pouco mais a sua organização e o recheio decorativo do seu trabalho lá na sua casa. O duplo etérico, quando no evento da morte desintegra-se, evapora-se integralmente, ou supondo, se decompõe no aspecto mais denso junto ao corpo, evapora-se no aspecto intermediário, intensifica o corpo espiritual. Os tratados kardecistas têm a convicção pessoal que, ao falar de perispírito, eles falaram do duplo etérico. Tem estudado exaustivamente a fim de supor o contrário, mas torna-se mais evidente minha teoria pessoal. Poderia nos esclarecer? Muita coisa do Allan Kardec, ele fala de perispírito, que é realmente nada mais, nada menos do que isso que nós chamamos de energossoma. E também, às vezes, conforme o lugar, ele fala indiretamente do perispírito como sendo mental soma. Então, ele não especificou nada disso, ele não teve tempo, ele era uma pessoa doente, trabalhou poucos anos nessa história, não deu tempo para clarear isso aí. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, você está falando aqui, decompõe-se no aspecto mais denso junto ao corpo, vai devagar com isso. Há uma série de consréus e mega assediadores que assassinam a pessoa aqui para chupar a energia que fica no corpo, que é esse processo do duplo etérico, e chupar a consciência depois, separa ela. Então o problema fica isso. Até chegar na segunda dessoma, há uma vampirização dupla do processo. Isso aí, os espíritas às vezes não falam, eles evitam. Mas muita gente do espiritismo também sabe que essas coisas ocorrem. Agora, a gente tem que falar nessas coisas. Então, este duplo etérico, que é o corpo, isso aí é o energossoma. O energossoma, ele muda de vida em vida, porque ele é criado. A psicosfera da pessoa, a boa parte dela, aqui, quando é da pessoa, da consciência, é dividido esse duplo etérico. É a energia da pessoa. O que o professor já descobriu sobre a ancestralidade da consciência? Nossa, eu já falei aqui, não está no Jubina sobre essas coisas, não é isso? A sua consciência é o seu temperamento. Esse temperamento não muda muito. De modo que você, às vezes, é antepassado de você mesmo o tempo todo. A maioria é antepassado de si mesmo e não sabe o que é. Então fica repetindo as coisas pensando que está fazendo uma coisa nova. E é bobagem. Isso tudo é ancestralidade. Agora, a ancestralidade da consciência, nós estamos falando é ela antepassada de si mesma, mas também tem os outros antepassados do nosso grupo evolutivo. Isso também a gente tem que ver. Agora, por exemplo, eu conheço devido ao processo da personalidade consecutiva, eu quero te explicar, que eu conheço, por exemplo, atualmente quem é que foi meu irmão, e atualmente quem é que foi meu pai, atualmente quem é que foi meus amigos. Tem um monte de amigos meus que eu conheço de outra vida, nessa vida mesmo. De modo que isso é o processo da personalidade consecutiva, a ancestralidade da consciência. Agora, a meu respeito, eu sei de algumas coisas devido ao processo de auto-retrocognição. Isso qualquer um acaba tendo com o tempo, devido à intensificação do desenvolvimento da holomnemônica, da memória da pessoa. Isso aí melhora. Mas o que mais vocês têm? Gente, vocês notaram que hoje o meu excelentíssimo amigo não apareceu.
houve alguma coisa, eu preciso saber. Isso é uma raridade, 7 de dezembro. Oi, Valdo. Eu passei na Rosa hoje lá para levar um negócio e até me pediu carona que ele vai para São Paulo e foi no Paraguai hoje fazer compras. Olha. Ah, ele vai para São Paulo. Ele, de vez em quando, ele vai a São Paulo para fazer, do jeito que às vezes já saiu algumas vezes, para fazer exame médico, check-up, etc. Sabe, nessa nossa idade, nós gostamos de fazer check-up. Faz parte do serviço. Aqui na fotologia, eu queria entender melhor como é que é esse autossegregação na clandestinidade. Aqui, fotologia, página 53. Onde é que está? Fotologia, página 53, acho que é o antepenúltimo. A autossubtração dos debates construtivos, é isso que você está falando? A autossegregação da autossegregação na clandestinidade. Autossegregação é a pessoa que se segrega. É isso que eu estou falando aí. O teletertuliano incógnito permanente, por exemplo, ele faz a segregação. Fica na clandestinidade, não aparece. Agora, tem gente que já chegou aqui e falou assim: Valdo, eu durante meses vi a sua tertúlia e nem sabia que eu estava vendo. Fiquei calado, não participei, não fiz nada. Agora, depois eu resolvi vir aqui porque eu gostei das tertúlias e queria fazer umas perguntas para você. Aí ele tira da pasta dele aquele monte de perguntas e começa a fazer. Isso tudo já aconteceu. Quer dizer, ele antes, ele segregava o processo. Segregar é esconder, acobertar. Tá certo? No caso, o problema é ele. Essa pergunta não é nem minha, tá? Eu estava chegando aqui no SEEC hoje e veio na minha cabeça muito forte a imagem da Luzia. Não sei se você lembra dela, era aquela senhora que nos formou. E veio na minha cabeça para perguntar para você se você tinha tido algum contato com ela. A turma ajudou a Luzia, logo que ela somou. Ela era uma pessoa muito boa e era muito assim, escondidinha. Ela não se expunha nem nada. Ela tinha uma certa complexo com a própria vida. Agora, ela foi assistida nos primeiros dias que ela somou. Eu lembro da história toda, eles encaminharam. Entende? Ela recobrou a consciência, a lucidez, quase que imediatamente. Ela foi muito bem assistida. Ela, em si, era quietinha, mas era uma grande personalidade. Muito tranquila, eu conversava muito com ela. O que veio para mim é que a condição consciencial dela era bem melhor do que ela conseguia. Não, eu brincava muito com ela, assim, Luzia, vamos luzir. Eu brincava muito com ela, cara, você está entendendo? Que a aura dela era boa. Luzia, entende? Luzia. Pois é, Luzia Celeste. Você está entendendo? Caso é esse. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Ronaldo, aqui no B. Tudo bom? Deixa eu te perguntar, na antonimologia tem o paratertuliano e a paratertuliana. Eu queria saber qual é o perfil desse paratertuliano? O que predomina? O perfil? Esse povo. Eu te pergunto, ele pode variar infinito. É uma personalidade da humanidade. Pode ser qualquer um? Quer dizer, pode ser qualquer um. Quem é que sabe? Não dá para você definir. Agora, a gente nota o seguinte, a maioria, agora eu vou te contar o que acontece mais comum, que eu acho. A maioria é buscador borboleta. A maioria? Maioria. Buscador borboleta. Eles estão ciscando, estão olhando o que é que tem, para ver se acha alguma coisa. É o buscador borboleta. Essa eu não sabia. Eu estou falando do paratertuliano. Não, paratertuliano é outra coisa. Estou falando do tertuliano. Não, eu estou falando do paratertuliano. Agora, o paratertuliano, não. São esses caras que vêm aqui, lá do interlúdio, etc. É gente boa. Aprendendo funcionar com as coisas. Eu queria entender do paratertuliano. O que predomina desse povo, entendeu? Mas a maioria é esse povo que está fazendo curso intermissivo. Quer dizer, curso intermissivo recente. Vocês são veteranos, eles são noviços. São calouros, tá certo? Destes também teria aqueles que participariam mais e os que participam menos também, desse grupo de paratertulianos. Não, tem uns que chegam aqui e querem ficar aqui. De vez em quando eles têm que ser deslocados. Chega os caras e falam, não pode ficar aí não, vamos embora. Leva o cara.
Eu já encontrei com alguns, tá, querendo ficar lá perto de casa. Um grupo de três homens, estavam querendo ficar lá perto. Aí eu saí do corpo, estava lá, aí apareceu o espartano, estava conversando com eles. Não, é bom vocês ir embora, vocês já viram o que é que precisa, vamos ver como é que é. Eles gostaram do ambiente, para ver como é que é, né? Deve ter chupado as energias da gente aí, gostou, etc. Mas há uma certa curiosidade, uma grande curiosidade deles também, né? Não, ele não é. Eles viram uma coisa que vai acontecer com eles. O ideal para eles seria ressomar e logo que tivesse um pouco de consciência aparecer por aqui. Né? É isso que eles estão pensando. Para eles, pensa bem. Você já pensaram, se você estivesse lá agora, a gente fazendo isso aqui, você não ia querer fazer isso? Negócio é negócio. O povo inteligente fica puxando nada para a própria sardinha, tá certo? Está tudo correto isso aí, não há dúvida. Na parafatologia, logo o primeiro item. A fuga à responsabilidade entre o curso intermissivo pré-ressomântico e a execução da autoproex. Qual que é o principal motivo dessa fuga à responsabilidade que você vê na média hoje nossa? Às vezes é uma coisa que a pessoa sempre pensou nas 3 últimas vidas dela e não conseguiu. Chega aqui, o caminho se abriu para aquilo. Por exemplo, dentro da política, o caminho se abriu para a pessoa. Agora, se abriu por quê? Porque às vezes a própria vida ela tem que passar por aquela provação para ver se ela supera. E ela às vezes cai de quatro. Tem muita gente que a gente conhece que entrou aí no processo da política. E que não precisava, porque tem curso intermissivo, sabia das coisas. E outra coisa, o melhor disso é que alguns desses não são eleitos. Isso que ajuda muito a pessoa. Menos pior. Você sabe, eu não vou citar nomes, mas eu conheço vários. Homens e mulheres. Agora, tem caso que às vezes a gente mesmo fala para a pessoa entrar no processo da política. Qual é o critério de discernimento? Por exemplo, aquela senhora que era a chefa das prostitutas. Que eu pedi para ela se tornou secretária de município, sério. Alto nível. Outra coisa, deixou a coisa toda. Ela ajudou um monte daquela turma toda das prostitutas lá. Agora, Paulo, dentro dessa linha também, a Conscienciologia, você mesmo, quer dizer, tem uma crítica, um posicionamento bem nítido em relação à arte, né? E a arte como uma coisa já mais secundária. Mas a gente tem algumas pessoas que já chegaram na Cognópolis e tudo, e que, no caso delas, é importante elas continuarem. Estão até aqui com a arte. Qual é o critério nesse caso? Elas devem. Elas estão devendo ainda o processo da arte, então ela tem que acabar. É o restante, o resquício. Mas como saber isso? É claro que você utiliza o parapsiquismo, né? Mas tem algum indicador, algum elemento? Por exemplo, tem aquela moça que chegou para mim lá no exterior e falou, olha, eu danço o flamenco, sou especializada, uma loura belíssima, a história toda. Então eu vim para você, olha, eu não estou vendo que você deve deixar o flamenco, não. É bom você ter contato com isso, por causa do seu povo, por causa do seu grupo, cara. Ela deixou, fez força, foi para outro país, mexeu, passou o tempo, No fim, ela voltou para o negócio todo, estava. A última notícia que eu tinha estava com a família. Eu cantei a pedra no primeiro dia que eu a conheci. Quer dizer, eu não falei para ela deixar o Flamengo. E outra coisa, ela é uma fora de série, ela dava show. Agora, show de Flamengo, na capital do Flamengo, presta atenção, é gente boa, porque senão não aguenta a barra. Tem que saber bater o pé. Senão não vai não. Agora veja, estou dando um exemplo. Hoje eu não sei como é que ela está. Agora, tiveram muito marcha contra marcha, altos e baixos, até a coisa caminhar, eles acabaram voltando. Ela arranjou o rapaz,
Todos os dois têm curso intermissivo. E eles sabem disso. Atualmente eu não sei mais. Você tem alguma notícia dessa turma? Não. Também não sei. Agora, ela, com um curso intermissivo, teria que trabalhar na arte, né? Como é que você vê essa conciliação? Como é que ela qualifica essa arte? Não é isso. Ela estava presa ao processo. Agora ela vem com um ginossoma daquele, dentro do ambiente, desde pequena trabalhando. Aquilo foi tudo. A conclusão é óbvia se você vai estudar. A moça é belíssima, própria para aquilo, cheia de vida. Você está entendendo como é que é? Ela dá um exemplo dentro do processo. Como ela nasceu lá na família, como é que ela vai mostrar a renovação evolutiva dela se ela deixar a família? Ainda não era a hora de deixar a família. Eu falei isso tudo para ela. Eu falei assim, eu sinto muito te perder, que você é um colírio que a gente tem aqui, uma rosa em plena primavera ininterrupta. Isso tudo eu falava com ela, brincava junto com o namorado dela, com as coisas todas. Como é que uma pessoa, então, que fez curso intermissivo pode ter tanta interprisão que ela não pode sair de lá para atuar mais naquilo que ela aprendeu no curso? Não, você veja bem, essa louraça lá não era fácil. Uma inteligência. Tudo. Eu ainda falei para ela, qualquer coisa que você se dedicar, você vai sair bem. Você é polivalente, é versátil. Olha bem essa história. Mas, Espanha, né? Espanha, Flamengo, o que você quer? Você quer mais rabo preso ou grilhão do que esse? Presta atenção. É igualzinho a pessoa que nasceu na escola de samba de Mangueira, no Rio de Janeiro, no Morro. Como é que vai ser? Então, mas Valdo, como é que ela chegou no curso com uma interprisão forte, assim? Qual que é a lógica disso? Ela deve ter vindo aqui e falou assim, não, eu quero mudar. Mas ela queria mudar sem pagar. Você está entendendo os dividendos que ela devia? Ela queria saltar, pular, fazer o jumping. Queria queimar etapas. A situação era essa. Eu expliquei isso tudo para ela. Agora, sabe, para mim, ela não entendeu muita coisa, porque ela é muito menina, né? Muito moça. Isso aí prejudicava ela. Quando amadureceu, a ficha caiu. Então ela tem que vir, entrar nesse processo, sair, ou ela fica nele também? Não, ela entraria lá para ver o que ela poderia ajudar, porque espanhol, você sabe, é conservador. Ainda mais que essa turma aí é de uma tradição que é a violência. Você veja, dentro dos lugares que não tinham essas coisas, eu chegava para dar meus cursos e as minhas palestras lá, minhas conferências, tinha festa para mim. E outra coisa, festa assim, igual aquela que teve aqui, de 4 horas de apresentação de dança, de declamação, de poesia. Agora veja, é uma turma de parapsicologia com espiritismo. A turma de Valência, por exemplo, lá de Alicante, era desse jeito. Aquela turma. Agora, cada cabeça um negócio, mas tudo envolvido ainda com o processo de arte, as coisas todas. Uma outra coisa, cada curso que a gente dava para eles chegava e dava uma joia para a gente. Durante muito tempo eles me deram a caneta que eu usei, caneta super especial. Tal. Você está entendendo? Uma coisa assim, gente de vamos dizer, uma receptividade, são anfitriões, parece de 1000 anos eles sabem fazer, sabe, a recepção do povo, dos convidados. Impressionante eles. Agora, levava e tinha uma festa para a gente. E outra coisa, você perdeu, porque tinha combos e bebes, etc. Agora, isso com a minha equipe toda, porque eu ia sempre com vários junto comigo do Instituto. Quantas vezes nós chegamos com essa turma? Fora de série. Se não entendi se a ideia era trabalhar com isso, resolver as questões e sair, ou ela poderia permanecer ali nessa vida? Aí agora com ela, né? Precisa ver o que ela vai conseguir com o passar do tempo. Uma coisa, ela não vai esquecer o curso intermissivo. Cedo ou tarde aquilo supita, vai aparecer. Isso vem à tona, vai irromper uma hora para outra. Isso é inevitável. Mas precisa ver o que vai dar, né, com o tempo. Agora, Paulo, por exemplo, pegando o caso do, até que está aqui sempre atuante, que é o Pedro Marcelino, né? Ele até comenta que ele achava que ele tinha que largar aquilo, e quando conversou com você, você falou isso.
Ele está aqui. A mesma coisa é o nosso amigo que estava aí, ó. Ele também é dessa turma. O Flávio, acho que está por aí. Como é que é isso aí? Quer dizer, nesse caso já está mais, não está tão preso. A gente vê que a pessoa, ela é polivalente. Ela está de um lado e do outro. Aquilo, ela não se prende. Ela é capaz de fazer mais do que isso. O Pedro é fora de série. Ele é muito moço ainda, muito menino. Mas ele, qualquer coisa que ele entrar também, ele sai bem. Ele é bom. Outra coisa, você já viu como é que ele é organizado? Não, e ele estuda. Não, ele é organizadérrimo. Hoje ele tem banho de loja, uma opção de gente muito mais velha que ele aqui. Ele não está só o artista, ele está técnico no negócio. Não, pois é, mas é isso, eu falei para ele. Semiótica, ele está estudando tudo. Ele chegou para mim e perguntou qual era a escola minha de arte. Eu falei assim, eu sou da clássica. Tudo meu é clássico. Eu gosto de música clássica, eu gosto da pintura clássica, entendeu? Tudo é representação do natural. Eu não gosto de nada que seja paródia, eu não gosto de nada que seja simulação. A arte, a maioria é paródia, a simulação, a tapeação. Eu não gosto disso. Então, a arte moderna, então, eu acho de vomitar. Eu fui lá no Guggenheim, mas não vomitei, não. Eu segurei a barra. Fui só para ver as bobagens, anotei as coisas e tal. Vi aquilo tudo desde que eles fizeram. Foi logo no início que fizeram o negócio grandão. Guggenheim. Mas não dá, né? Eu acho a opção de besteira, tem muita coisa, não dá. Agora, Valdo, aqui embaixo. Agora a arte se expressa na literatura, no texto literário, de maneira exacerbada, emocional, aquele emocionalismo exacerbado. Como é que a reciclagem desse talento, ou melhor, a reciclagem desse talento pode transformar o texto mental somático, sensibilizar o texto mental somático? É o curso primário que a pessoa fez. Sim. Agora, a supergestão, a mega gestão da pessoa deve ser o curso superior. Então, isso que eu te pergunto. Considerando que uma boa parte de nós deve ter feito muita literatura no passado, ou deve ter passado muito perto, ou se não fez, apreciou. Justo. Eu mesmo entrei nessa. Justo. Então, se não faz, apreciou, enfim, mas fez, vem fazendo, ainda faz. Como é que a gente pode reciclar esse talento? Ou a reciclagem desse talento? A melhor coisa é fazer do jeito que eu tenho tentado fazer. Eu tenho tentado dar o exemplo disso. Eu pego a arte que eu conheço, aquilo que eu posso me exercitar, e coloco a mensagem minha da conscienciologia em cima disso. A hora que eu trago um verbete que tem até acróstico, eu já lancei mão de todos os recursos. Eu estou usando os dispositivos da minha mão, os instrumentos que eu tenho. Esse é que é o caminho. Agora, o que eu vejo é o seguinte. O que eu falei sobre primário? Uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer o primeiro livro dela, ainda tem muita literatura. Ok, tudo isso é normal. A gente admite, está tudo certo. Agora, aquela obra-prima que ela vai fazer depois, que ela estiver madura, traquejada, experiente, que já é veterana, isso aí já deve ser pós-graduação do doutorado. Né? Já não é mais o pré-maternal da arte. Então, agora o que eu queria entender é o seguinte: a maturidade na reciclagem desse talento, ou uma reciclagem madura desse talento, apareceria num texto mental somático de maneira mais sensível? Ou a sensibilização através do texto mental somático? Não, isso aí, se não deixar, se a pessoa não tiver cuidado, não é que não apareça. Vai monopolizar o interesse da pessoa. E ela não sai disso, ela vai repetir a vida. Eu conheço vários que estão repetindo. Então a pessoa fica no mais ou menos, ela não fica no real, naquilo que sabe fazer. Ela fica no mais ou menos. E ela se instala, se acomoda, e assim é uma porção de pessoas. É porque a gente lê o teu texto, Valdo, e a gente vê assim que você consegue fazer uma sensibilização da pessoa num texto altamente consistente do ponto de vista mental somático. Pois é, isso que a pessoa tem que pensar para chegar lá. Né? Ela tem que ver por aí. Agora veja, mini-dissidentes. Tem a opção de mini-dissidentes que são mini-dissidentes de cada arte. Pensa bem, o urubucé dos mini-dissidentes que nós já tivemos aqui nesses últimos 30 anos comigo, a maioria está de arte, uma boa parte. Eu não vou citar números aqui, mas só olhar, ver o que as pessoas estão fazendo, ver por onde que elas enviesaram.
você vai ver, tem arte no meio. Por quê? Ela se sente mais fácil. Fica com um lado melhor, mais suave, mais suave, mais simpático, mais acessível, não precisa de suar sangue, entende? O problema todo é esse. Em vez de suar, ela arranja o suave. Sabe como é que é? A arte é suave, em vez de suar sangue, com o processo do mental som. Agora, essas coisas ocorrem nas melhores famílias. Eu penso o seguinte, essas pessoas que ainda estão fazendo isso, nesse nível, elas estão errando menos. Tem outras que estão errando mais. Só aquelas que viram as costas não quer saber de nada. Então, julgou o curso intermissivo o buraco. Né? Ainda nessa linha da arte, como que a gente faz dentro desse meio que a gente está? Eu também estou um pouco, só que eu estou tendendo para um lado mais técnico, da parte escrita, enfim. O problema é o seguinte, coloca racionalidade, lógica em tudo que você faz que entra alguma conotação artística. Quer dizer, logicifique a arte, racionalize a arte dentro do processo da conscienciologia. Aí você vai errar menos. Você vai acertar muito mais. E pelo contrário, você pode enriquecer bem o que você vai fazer através da arte. A arte, gente, é uma linguagem. Precisa de saber usar uma linguagem boa, para não ser encheção de linguiça, para não tapear as pessoas. Então, sendo assim, a coisa funciona. E, por exemplo, seria uma condição positiva, porque, assim, se eu estou entrando para um lado mais técnico, eu não estou fazendo tanto não estou mexendo tanto com a arte em si, entende? Estou entrando para um lado mais técnico, que é a parte dos livros, dentro da Editais. O que eu tenho feito hoje, em vez de eu fazer o trabalho em si, eu tenho dado aulas para as pessoas, para elas aprenderem a fazer isso. Isso ajuda. Agora também ajuda você a encaminhar, né, essas pessoas com um objetivo maior, a partir dessas aulas. Encaminhar em que sentido? Agora, outra coisa séria é não fazer as tolices que tem, porque a arte acaba levando as pessoas para a tolice, muita bobagem, ao tolicionário. Por exemplo, o tanto de publicações sérias que tem aí, inclusive essas revistas da semana toda que tem aí de notícias, elas trazem hoje aquele negócio do olho, que é as frases enfáticas, no meio do texto, em outra cor. A cor é desbotada, você não lê. Agora veja, tudo quanto a revista tem isso atualmente. Isso é mania dos designers. Por que eles fazem uma coisa que não lê? Por que não colocam um azulão forte naquilo ali para todo mundo ler? Quer fazer outra cor? Põe um azulão. Vai ver, todo mundo vai ler. Agora a pessoa faz aquilo como se fosse para encobrir o texto. Quer dizer, uma coisa totalmente irracional, burraltos, burrilhos e burroides. Não tem, eu não entendo isso. Agora veja, é pensamento de artista. O artista é o seguinte, ele quer expor, quer fazer, quer aparecer. Você está entendendo? É o egão. Uma bobagem. Outra coisa, é o artista que vai no bico da moda. Como a opção está fazendo erro, todo mundo vai naquele erro. Então, dentro da arte é o seguinte, na moda é a mesma coisa. Comete um erro, vão milhares atrás. Todo mundo está cometendo erro. Durante a temporada vai ter a sessão, quer dizer, a fashion, a estação do erro. Todo mundo está nessa. Atualmente, por exemplo, as mulheres de perna de fora, é aquilo do Ibrahim Suede. Sábado, dia de perna de fora. Isso é o Ibrahim Suede que escrevia. Eu conheci o Ibrahim. Então ele escrevia dia das pernas de fora. Atualmente, a moda, as revistas dessa semana eu estava lendo, né? Eu leio as revistas de notícia, essas. Veja, Isto É, Época, eu vejo toda semana. Ontem eu li todas as três, assim, rapidinho. Quando tem coisa para ler, que a maioria hoje, essas revistas tem mais é propaganda. Você passa 50, 60 páginas de propaganda até arranjar uma coisa para você ler. É uma vergonha o negócio todo. Agora tudo é capitalismo selvagem, nós estamos vivendo. A gente está vendo aí. Mas agora veja, mesmo essas revistas estão cheias desses olhos. Você está entendendo que você não lê. Entende?
Está precisando a gente pôr a lupa. Eu devia de vender cada exemplar com a lupa junto. Né? Você está querendo que seja assim, vamos ver o negócio. A pedra de Roseta, Champollion. Vamos então fazer. Está tudo encriptado. Agora, isso é a arte. Quer dizer, há uma burrice, uma irracionalidade devido ao problema do subcérebro abdominal. Não adianta querer defender isso. Sempre tem. Mexeu com muita arte. Gente, vai à galeria de arte. Vocês vão ver o que são idiotismos culturais. Eu nunca vi na minha vida uma galeria de arte que tivesse coisas que não fosse idiotismo cultural. E qualquer uma que eu for com vocês, se tiver uma amostra grande, seja do que for, entende? Sempre a gente vai encontrar idiotismo cultural. Coisa que não precisava de ser daquele jeito. Que aí é que é o processo da regressão racional. Entende? Vai para a irracionalidade. Eu queria fazer só uma última pergunta. Por exemplo, a gente já comentou, o senhor comentou uma vez uma tertúlia sobre dança, né? Eu não estava nessa tertúlia, mas aí me falaram de uma observação que o senhor fez assim, cuidado para não dançar, né? Hoje em dia, a própria conversa aí, o coloquialismo, a gíria fala, não, e ele dançou. Dançou quer dizer, foi cultural. Eu queria perguntar especificamente, professor, por exemplo, a gente que mexe com dança, eu também danço, então eu queria saber, cuidado, primeira coisa, é necessário ver por que você gosta de dança e por que você se dedica à dança hoje. Tem gente que precisa de fazer isso, para gastar energia, para melhorar a situação. Eu ando na esteira aeróbica, é a minha dança. O outro precisa de dançar, o flamenco, cada um faz o que pode. Você está entendendo? Está tudo certo. Eu respeito o estudo de cada um. Agora, uma pessoa, por exemplo, que tem gabarito com uma série de coisas, ela ficar com o gabaritinho pequenininho dela, a coisinha pequena por causa de um negócio desse, de psicomotricidade, é bobagem, né? Ela colocar tudo, todas as fichas dela naquele número, sendo que ela pode pegar um outro muito maior. Eu acho bobagem. Isso é que tem que ver a prioridade. Por isso que a gente fala tanto em priorização. Vamos ver a priorização. Agora, acho o seguinte, dança é uma coisa bacana. Eu mesmo trouxe para vocês o negócio lá do Fletcher, aquele cara, aquele que é bravo, que é sapateado. Outra coisa, eu estudei essas coisas todas, eu conheci o Sammy Davis Jr., vi de perto, conversei com ele, vi as coisas todas, lá em Vegas. Estou mostrando uma coisa que eu vi. Você está entendendo? Eu vi essas coisas todas, vi em Hollywood, aquele povo todo. Agora, sapateado. Não é fácil, foi por isso que eu trouxe aqui, porque aquele cara é um gênio. Agora, gênio de quê? Da consciência podálica. Consciência podálica. Pelé, gênio da consciência podálica dos pés. Agora veja, você acha que como dançarina você é consciência podálica? Eu não acho que seja. Aqui eu acho que não vejo ninguém. Você também não é, você também não é. Essas duas são boas para dançar, que eu vi lá, ela dançando. A minha mulher também não é consciência podálica. No entanto, é bom de vez em quando vocês dançarem, isso até é um processo artístico, ajuda a gente. Outra coisa, o visual é bacana. Agora a gente pergunta, sendo o conhecimento universal, apesar das linhas de logia e de conceituação, o senhor é contra ou a favor a projeciologia, a conscienciologia do movimento espírita? Não, eu não sou contra nem a favor. Eu estudo a conscienciologia, a projeciologia como ciências. Quem quiser pega a ciência e faz ela o que quiser. Eu não recomendo nada peremptoriamente e nem também fiz decreto-lei de nada disso. Quem quiser pega, esquece, o problema é desse. Isso pode ser no espiritismo, pode ser no catolicismo, pode ser no protestantismo, pode ser na Umbanda. Eu tenho de vez em quando encontro com a opção de gente aí que é da Umbanda que está estudando a conscienciologia. Cada um faz o que pode. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu sempre recomendo isso, não é bom ficar com um pé num barco e outro pé no outro. Isso acaba dando naufrágio. Naufraga a pessoa e naufraga os dois barcos. Olha bem o que a pessoa vai fazer. Por quê? Porque, por exemplo, no Espiritismo. O Espiritismo hoje é uma religião cristã igual às outras. É uma seita cristã.
Isso aí, você sabe, o povo é fanático, cria problema. Eles falam universalismo, mas não são universalistas, eles puxam só brasa, para Allan Kardec e Jesus Cristo. Se a pessoa começa a falar em Conscienciologia, pode criar problema para ela lá dentro. Ela, então, até um certo ponto, às vezes, não vai ser sincera com os espíritos. Ao mesmo tempo, ela não vai ser sincera com os conscienciólogos. Então, é uma coisa vendida. A pessoa está se vendendo. Ela está no meio termo. Até que ponto que isso pode ser bifrontismo? Isso é anticosmoético? Então, é uma coisa para se pensar. Agora, no início, que a pessoa está estudando, está na fase de transição, ela está estudando, a gente entende tudo isso. Mas uma pessoa que fica com um pé num barco e outro pé no outro, isso aí é problemático. A gente só avisa, cuidado com isso. Em interaciologia, página 54, a interação trio, aluno, telealuno, para-aluno. O senhor poderia falar mais sobre essa interação? O problema aqui é o seguinte: aluno, nós sempre temos aqui, são esses que estão aqui agora. Telealuno é você que está me ouvindo aí. E para-aluno é aquela consciência que, quando eu entrei aqui que não tinha ninguém, ela me abordou. Agora veja, vou dizer para vocês, um rapaz, mais ou menos de 39 anos, o cabelo liso, grande, tipo ruivo. A hora que eu fui saindo aí do camarim, vim para cá, ele me abordou. Agora eu vi que ele estava com um dos nossos amparadores, vi que era coisa séria. Agora, ele queria saber o seguinte, falou para mim o seguinte: eu vi as tertúlias à distância, não podia chegar aqui. Hoje eu vim para chegar aqui. Então queria acompanhar você. Desde que você saiu do seu escritório até aqui, eu estou atrás de você. Mas eu só percebi a presença dele aqui dentro. Ele não se revelou. Agora, tinha um dos nossos amigos com ele aí. O enumerador estava lá perto, tudo isso. Agora, então, você veja, esse é um para-aluno. Agora, o que é engraçado é o seguinte, eles fazem essa pergunta, eu nem lembro de ter isso aqui no texto, eu nem sabia. No entanto, aconteceu. Pois é. Que é o para-aluno. Mas aqui o que ele está perguntando é aluno. Então, vocês são os alunos, ela que está perguntando lá é a telealuna, e ele aqui é o para-aluno, o que veio comigo. Ele está aqui. Eu vi que lá pela Santa ele sentou, aí apareceram mais 3, ficaram perto dele lá. Tinha uma mulher no meio deles. Agora, de modo que o processo de interação é isso, a gente fala aquilo que pode. Agora, você que trabalha na televisão, você tem esse povo todo com você de olho. Eu, por exemplo, sou telespectador que sigo você quando você aparece na televisão. Eu sei quem é a pessoa. A Kenny. Essa aí é de casa. Minha mãe conta atualmente com 82 anos de idade e sempre foi muito apegada à sua propriedade com gado. E nós, filhos, estamos muito preocupados, pois nos últimos dias ela está visivelmente perturbada e já apresenta alguns distúrbios mentais. Seus pensamentos e conversas giram tão somente sobre a sua propriedade rural e sobre a constante disputa entre ela e sua cunhada, também com 82 anos de idade. Em razão dessa situação, nós, filhos, não sabemos que atitude tomar, pois se vendermos ou não a propriedade, as consequências serão graves e causarão sérios problemas, pois ela não admite que a propriedade seja vendida. Como devemos fazer para evitar com maior transtorno? Eu acho que aí é o seguinte, ela já está com ideia fixa, é o chamado monoideísmo. Isso aí da propriedade da amiga dela, ó, isso aí que você está falando, você está revelando direitinho o processo de monoideísmo. Isso mostra que ela está começando a ter uma disfunção senil, isso é da senilidade. Então, é preciso ir com calma, porque na questão da propriedade, isso ajuda ela, isso é uma alimentação para ela. O que vocês devem fazer é o seguinte, é deixar ela ver a propriedade, andar com ela lá, para ela se sentir bem, ela alcançar energia no ambiente que ela gosta, isso tudo pode ajudá-la. Então, às vezes, é preciso fazer isso. Eu, por exemplo, eu vou revelar agora uma coisa para vocês. Eu tinha um sítio, eu nem ia lá. A gente chegou a fazer até casa lá no sítio.
Agora, a gente conservava porque tinha uma pessoa que precisava disso, que era mais ou menos nessa idade, e ela precisava daquilo que era a única coisa que ela tinha, que dava valor. Teve uma temporada que ela até ficava lá, a temporada grande lá, para o sítio. E ela tinha o sítio como se fosse propriedade dela, porque na verdade era, direta ou indiretamente, era também dela. Agora, o que se passa? Era uma coisa muito séria o que acontecia com ela. Por exemplo, se acontecia de ela andar lá na propriedade, no sítio, lá tinha um rio que atravessava, tinha 2 pedaços do rio, uma plantação enorme de pinos, aliotes, etc. Se acontecia, por exemplo, do esquilo morrer, pronto, ela tinha conversa para 1 mês. Você está entendendo? Porque lá quase não acontecia muita coisa. Então, se acontecia, aquilo era a rádio corredor. Você está entendendo? A rádio tamanco. Era o máximo, funcionava demais. Então a gente deixava com ela. Nós só acabamos com isso quando ela estava desistindo de ir à propriedade. Ela não ia mais, então não tinha mais razão de ser daquilo, a gente vendeu. Mas o caso aqui que eu acho que você devia seguir essa técnica que nós usamos lá com a nossa amiga. E isso deu certo. Essa minha amiga era a minha sogra real. Eu tinha 2 sogras. Essa aí foi. O senhor falou agora há pouco sobre a aura boa de uma pessoa. Pergunta. Essas fotos que mostram a realidade da aura, pelas coisas é possível saber se a pessoa está assediada ou não? É possível saber se possui parapsiquismo? Olha, fotos kirliangrafia, você pode fazer isso à vontade e o troço pode sair fajuto, pode fazer falsificação. De modo que para saber alguma coisa de energia através de kirliangrafia, é preciso arranjar gente muito especializada para ver isso com calma. Agora, tem pessoa, por exemplo, que aquilo que eles falam que é positivo, qualquer hora que você pegar e ver a pessoa, você vai ver que vai sair positivo nela. Então você vai ver que tem alguma coisa que funciona nisso. Mas há muita coisa que é perturbadora, confunde, é muita besteira que tem. Vai com calma com isso. Qualquer pessoa pode fazer fajutagem com as kirliangrafias. O que poderá trazer de extra quanto ao curso intermissivo e futura PROEX aos paratertulianos, visto que quando fizemos o curso intermissivo, ainda não havia as tertúlias, tal qual temos hoje? Qual o plus evolutiva de fim da participação em tertúlia conscienciológica? Olha, tem um prazo enorme, principalmente devido a você e a turma que está aqui. Por quê? Vocês não tiveram esse monte, esse número de cobaias que essa turma tem hoje. Vocês hoje são as cobaias que vocês não tiveram. Você está entendendo? Então isso aí que eu acho que é o mais importante são as cobaias. É a pessoa, por que ela vem aqui? E outra coisa, uma pessoa que tem um pouquinho de percussiência e parapercussiência, ela chega perto de um de vocês, ela vai saber o que a pessoa pensa, a intenção que ela tem. Alguns vão pescar isso fácil. Então, isso tudo aqui pode ajudar demais na questão das tertúlias. Esse é o motivo que eu fui fazendo com a orientação do enumerador e principalmente do transmentor. Porque o transmentor tinha falado para mim que, quando eu viesse para cá, o caminho cedo ou tarde seria esse, da tertúlia. Nos primeiros dias de transmissão da tertúlia via internet, você lembra se houve alguma variação no padrão de energia daí, como foi? Pode comentar a diferença entre o antes e o depois? Não. Para mim não teve nada. No meu caso, não teve nada. A única coisa é a seguinte, teve foi mais gente. Logo em seguida, principalmente no dia que a gente inaugurou o tertuliário. Aí teve mais gente, isso aí aumentou o processo de energia. Agora, ó, esse negócio também varia muito, porque às vezes quando aumenta o número de gente, eu aumento os fregueses no FIEX. Então isso varia, depende muito. Agora, no início aqui do online, não. Nós estávamos passando lá embaixo, dava muito trabalho no início. Sempre criava probleminha, né? Muita coisa, eu tinha uma paciência danada, inclusive a Laura, logo depois teve uma paciência danada com tudo que acontecia, até ajustar a equipe da internet
com a turma propriamente dita da tertúlia, isso tudo demorou. Hoje as coisas estão todas assentadas, o povo está trabalhando bem. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a tertúlia é um must, né? Ela ajuda mais, né? Dá para a pessoa pensar. Porque a pessoa vai lá, tem as aulas dela, que são as titulares. Depois ela chega aqui e vê o arremedo, a cópia, que nós estamos fazendo, essa caricatura. Então ela pode comparar, etc. E esse aí está muito bobo, né? A gente está sabendo mais. Aí eu tenho a pessoa, nós estamos sabendo mais, esse povo é muito bobo. Mas, não, mas aquele lá já pensou bem, falou sobre aquele negócio sério, olha lá. Tal. Agora, a mulher da história. Já teve uma pessoa que um dia chegou aqui, que eu não conhecia, primeira vez que eu vi, a Concierge. Chegou para mim e falou assim, olha, uma coisa estranha. A tertúlia de ontem foi a mesma que eu estava estudando lá no curso intermissivo. Quer dizer, de vez em quando deve dar, o negócio deve bater, entendeu? Foi a mesma. E ele achou que era a mesma. Eu não vou falar aqui o dia da tertúlia, não, deixa para lá. Mas ele me falou dias depois do negócio. Ele falou que coincidiu, que ele estava lá com o negócio e aqui a gente estava falando do assunto. Aí fica engraçado, né? O que é? Eles vieram depois para ver o que é que deu. Na fritada dos ovos, o que sobrou? Valdo, da mesma forma que aparece para teletertulianos assim, para assistir com um certo gabarito lúcido, você já identificou alguma consim mais avançadinha, assim, anônima, tertuliana, pela internet, teletertuliana? Aqui eu já vi, e lá em casa também. Tá, mas estou falando assim... Por exemplo, esse aí eu não percebi a presença dele, porque o enumerador encapsulou ele. Ele veio conosco, ele estava encapsulado. Eu não percebi quem era. Mas, por exemplo, já houve gente forte aí da história. Naquele dia que estiveram aqui os 5, sabe, os preceptores, tinha gente aí forte. Eu mesmo já cheguei aqui, já falei para vocês, só não falei o que era. Pessoal, hoje está cheio de energia aqui e tal. Não, mas e com sim? Não, com sim eu já vi gente boa que já me falou depois. E ninguém sabia que tinha visto. E outra coisa, há umas, assim, surpresa, né, que a gente tem com isso, né, que a pessoa vê, às vezes tem. Agora, o que tem acontecido mais isso são parentes de jovens que vê a tertúlia. São esses caras que, buscador borboleta, que vê tudo na internet, acaba descobrindo que tem a tertúlia. Então começa a ver. Às vezes se interessa por aquilo. Aquilo pega uma pessoa da família. Isso às vezes tem acontecido. Haveria possibilidade de um evoluciólogo intrafísico acessar o online, assim? Não, eles sabem disso. Se ele é evoluciólogo, ele sabe o que nós estamos fazendo. Tem gente aí que sabe. Eu sei por causa do meu processo. Mas tem gente que sabe das minhas coisas, desde que eu publiquei o livro 700 experimentos. Em 94. Tem gente que eu sei que sabe. Foi mais ou menos nessa ocasião também que eu vi uns negócios aí, o caso da Anaximandra, do ponto de vista, Valdo, de assistência, a tertúlia hoje, comparando com as viagens que você fazia, as palestras que você dava e os cursos, como é que você faz essa análise do resultado assistencial, de esclarecimento? Não, tudo aquilo que eu fazia é para preparar isso que eu estou fazendo. Que já é um outro nível. Tudo foi apenas o reversal, o ensaio. Aquilo a gente está fazendo para arranjar vocês, porque senão vocês não iam aparecer. Todo esse trabalho foi trabalho de, vamos dizer, desterruar, abrir o caminho. Senão a estrada não ia ser construída. Nós agora estamos começando a fazer o asfalto. Ainda está na base de pé de moleque, etc. Tal, paralelepípedo cortado, aquele negócio. Mas nós estamos indo. Vai chegar um ponto que a gente vai colocar o macadame, asfalto de alto nível e tal. Nessa questão do teletertuliano, poderia começar a entrar teletertuliano com um nível de conhecimento maior para ajudar também aqui? Para mim, tem alguns deles que de vez em quando já estão inspirando algumas pessoas aqui. Isso acontece. No caso, para. Não, é quando tem afinidade, né? O processo todo é de afinidade. Isso não está na mão da gente. É a pessoa que sabe, né? Junto com a outra. Porque as pessoas são afins dependendo de você. A consciência é consciência. Às vezes já tem afinidade.
Porque... Vocês já pensaram, por exemplo, os parentes da outra vida de vocês que estão lá, às vezes aparecendo na interlúdio? Não é que isso mexe com vocês, inevitavelmente. Agora, ele chega aqui e vê, às vezes tem afinidade, às vezes ele tem abertura. Existiria o caso do paratertuliano inspirar a nós que estamos aqui, né, na tertúlia diretamente, poderia estar inspirando o teletertuliano também a fazer essa pergunta? Esses que são mesmo assim de alto nível, esses paratertulianos, todos eles são orientados. Ninguém está solto demais. Os que vêm aqui, eu vejo tudo tem gente atrás. Eles não entram aqui à toa. Porque se entrar o Lava Jato, pega os caras. O Lau quer saber como é que é a situação. As coisas aí são muito regradas. Por exemplo, esse nosso amigo, ele veio lá do escritório para cá. Eu não percebi nada, eu só percebi aqui. É bem claro. Está vendo? É tanto que eu estou descrevendo como é que foi, que eu vi direitinho a situação. Agora, veja bem, eu saí, ele viu o meu escritório, o que eu estava fazendo, eu estive lendo lá durante 1 hora antes de vir para cá. Entende? Não teve ninguém ainda que acompanhou isso, renasceu e está aqui ainda já para... Não, tá, mas é gente ainda que está muito menino. Eu penso que daqui uns 10 anos vão começar a aparecer mais gente, daqui uma década. Vai aparecer mais gente assim que vai ter alguma coisa, vão começar alguns fenômenos, né, de entrosamento, de ideias, de condições. Eu penso que dentro de uma década isso é capaz de acontecer. O sinergismo entre extra e intra vai aumentar bastante, né? Isso vai ser inevitável. Alguma coisa vai acontecer. Professor, além das perguntas e da doação de energia, existe alguma outra forma da gente aqui ajudar os paratertulianos? Olha, o caso todo é o seguinte, é isso que você está fazendo aí, é participar. A participação, se nós intensificarmos o nível de debate das tertúlias, isso ajuda todos os tertulianos. Ajuda o tertuliano, o paratertuliano, o teletertuliano, a mulher, o homem, todo mundo. O problema é nós enriquecermos isso que a gente faz. Você já deve ter notado que eu estou fazendo força dentro dos meus detalhes para mostrar as coisas. Você veja hoje, ó. Hoje eu preparei aí, trouxeram um livro lá, o Projeção da Consciência. Eu falei sobre a enciclopédia, volume 7. Né? Eu faço o que eu posso. Eu trouxe o problema da turma que está estudando aí. Faço uma leitura aqui, de vez em quando eu tiro os trechos, excertos da leitura do texto para falar para vocês. Estudo visando enriquecer o processo da tertúlia. Quanto mais vocês conseguirem enriquecer a tertúlia pelos debates, mais você vai ajudar o teletertuliano. Então, essa participação, às vezes, é que é o mais importante aí que a turma faz. Entende? E com o passar do tempo, vocês já estão percebendo que eu peço, por exemplo, o Arlindo, peço o Loche, peço a Adriana, a Rosa, às vezes a Nara, o Djalma, para falar certas coisas da área de vocês, para não ficar só eu. Que aqui o importante é nós fazermos uma aula grupal. Você está entendendo? A docência grupal. E com todo mundo participando. Isso é que é importante. Por isso que eu dou sempre a palavra. Eu nunca cerceio a palavra de ninguém aqui. Eu deixo falar, tal. Às vezes, até repetir as coisas, a gente deixa. Outra coisa, eu mesmo, às vezes, repito aquilo que a gente já falou, que é de propósito. Então, isso tudo é para clarear. Outra coisa também. Tem um negócio que a gente ajuda e tudo isso fica em silêncio. Eu, às vezes, por exemplo, coloco umas ideias totalmente fora do contexto. Aquilo interfere. Mas isso é feito por cada vereador ou a turma que está aqui que fala sobre isso. Eu falo que aquilo, às vezes, vai ajudar, porque, às vezes, a interrogação é deles, o questionamento é deles. Vocês observam que de vez em quando eu falo umas coisas, então todos não. Você dá licença que eu vou falar uma coisa. Você está entendendo? Estuda por causa desse povo, isso também ajuda. Porque aí
vem diretamente da deficiência que a gente tem que suprir. É aquilo que eles querem, é o que eles estão procurando. Isso aí é bom, também é importante. O Valdo, você acha que algum dia vai ter tertúlia com consciência mediunizando, por exemplo? Não, isso aí é de ver com calma, né? O problema nosso é de debater as coisas mesmo, nossa, é que eles têm que tirar a coisa do jeito que precisa. Agora, qualquer coisa do lado de lá, o negócio é sair do corpo, encontrar com eles e ver o que é que se passa. Quer dizer, e eu finalmente... A tendência do teletertuliano, do para-tertuliano, é quando ressomar, ele não ter muito gap, ou seja, não se sentir muito... Não, é ele enriquecer tudo que ele está estudando. Quanto mais ele souber, melhor, né? É mais, vamos dizer, ideias, verbos, construtos, que ele está enriquecendo o texto, que ele está aurindo, que ele está absorvendo. É a alimentação mental somática dele que está aumentando. Então, o processo de... E nós aqui somos um alimento bom, porque é aquilo que ele vai ter que enfrentar. O processo de restringimento vai ser igual ao nosso, então? Vai, não, isso aí... Eu pensei que eles tivessem... Às vezes vai ser até pior, depende de quem é, né? Depende da ficha, o jeitão. Eu pensei que esse trabalho pudesse ajudar eles a não ter um... Não, vai ajudar, dependendo da observação, o que a pessoa tem, mas aí é o temperamento da pessoa, né? Vale mais. Muito ao soma dela, né? Como assistir melhor uma pessoa conformista que pensa com isso ser flexível? Olha, paciência e caldo de galinha com a pessoa e procura ter inspiração na hora para falar os fatos que sejam assim, de comprovação. Contra fato, as pessoas não podem brigar. Se você argumentar na base de fato, a pessoa pode ajudar, pode ser ajudada. Agora, uma pessoa conformista e ela pensa que ela é flexível dentro da situação, isso aí é fácil, é só pegar e examinar a vida dela perante os fatos de todo dia. Isso não é uma coisa difícil, não, é fácil. Qual a melhor abordagem a ser feita com crianças para iniciar com a conscienciologia sem ser dogmático ou doutrinário? A primeira coisa é trabalhar com o processo da energia e mostrar a energia para a pessoa. Mas para isso é preciso ter o pai, mãe ou responsável da história, que não pode entrar sem mais nem menos nisso. E ter cuidado, olhar bem o processo da idade. Uma criança, por exemplo, aos 7 anos, ela já pode dominar isso perfeitamente e sair bem. Agora, tem que ter habilidade para fazer isso. Não pode querer transformar aquela criança num gêniozinho, um artista de cinema, um artista de televisão, isso é besteira. Tem que fazer ela bem normal, bem medíocre, igual todo mundo, mas procurar instruí-la dentro desse processo, para ela não se desviar. Isso, às vezes, é muito importante. Agora, eu quero lembrar que a Evolucim ajuda essas pessoas todas. É bom você entrar em contato com a Evolucim. Tem gente da Evolucim aqui hoje? Não, né? Mas é só pegar ali os dados da Evolucim que tem nos nossos, né? Tem lá na internet, é só pegar lá, Evolucim, olhar e você entra em contato com a turma lá em Porto Alegre. Vai poder ajudar muito você. Eles estão bem mais atualizados que a gente aqui sobre esse assunto. Poderá a variabilidade existente entre os vários tipos de Homo sapiens que existiram ao longo da história ter sido resultado da intervenção de consciência mais evoluída na genética humana? Isso aí que você está falando, Bidu, isso é um dos elementos que eu tenho desde que eu apresentei a hipótese ou a teoria do Homo sapiens serenis, são os serenões. São eles que fizeram isso. Isso aí eu falo desde a década de 60. Mas, publicamente, a coisa apareceu mais a partir da década de 70. Faz mais de quase 40 anos que eu falo nisso. Como explicar os saltos evolutivos a nível genético entre os Homo sapiens? Poderemos considerar a possibilidade da existência de para-inoculações cosmoéticas em nível paragenômico? Não, algumas coisas foram, mas não acho que seja isso não. O problema são conscientes que vêm e pegam o cérebro e usam mais o cérebro do que outros. Porque o cérebro, de modo geral, as famílias estão todas mais ou menos iguais.
Mas dentro da mesma família tem gente burralda totalmente e tem outros que são geniais. E, no entanto, a genética é a mesma. O cérebro, o feeling é o mesmo. Então, isso aí é mais de consciência. Quer dizer, o nível de lucidez da consciência. Crescendologia, página 54. O crescendo intelectivo e parapsíquico, percepção parcial das tertúlias pelos telealunos. Participação presencial ao vivo e loco no tertuliário. Não está faltando uma vírgula nessa assertiva? Confesso que não entendi. O professor pode explicar? Deixa eu olhar aqui. Crescendologia. O crescendo intelectivo e parapsíquico, percepção parcial das tertúlias pelos telealunos, participação presencial ao vivo em loco no tertuliário. Não, aqui não precisa de vírgula nenhuma, né? Eu não estou vendo nada, também, claro. Então, vamos explicar a você. O crescendo é intelectivo e paraperceptivo, ok? Qual é esse crescendo? É a percepção parcial das tertúlias pelos telealunos, aqui. E a participação presencial ao vivo e em loco no tertuliário, aqui. É isso aqui que é o crescendo. Agora, o que é que eu quero falar? É que esse rapaz que esteve aqui comigo, está aqui, né? Ele ainda está aí sentado. Agora, o que se passa? Esse rapaz que está aí, ele vai passar por isso. Amanhã ele vai sentar aqui, ó. Em vez de hoje ele está sentado aqui invisível, amanhã ele vai ser tangível aqui no lugar que vocês estão. É isso que eu estou falando, é um crescendo. De lá ele vai virar aqui, ele vai ser um tertuliário direto. Eu acho que com isso eu expliquei, né, o que a pessoa não entendeu aqui. Não precisa de vírgula nenhuma, não. Tá? Já que vocês comentaram sobre a arte, gostaria que o senhor analisasse meu caso. Sou filha de mãe professora de letras que largou tudo para ser cantora profissional. E meu pai é músico famoso. Veja, colega, você é minha colega. Pensa isso, minha mãe era professora e tocava a bandolim e acordeon. Meu pai era dentista e tocava flauta doce. Agora, boa parte da minha família paterna e materna é composta de músico. Bidu, é meu caso também. Lá em casa tinha uma orquestra. Presta atenção, eles faziam a cortina sonora dos filmes mudos, da década de 30. Fui criada no meio artístico, com todos os prós e contras desse meio. Bidu, eu também. Agora, depois disso, espontaneamente, eu mesmo fui a Hollywood para fazer alguns cursos. Nunca me envolvi com arte, apesar da pressão mesológica. Eu sempre tive muita convicção, desde criança, que se eu me envolvesse, seria um caminho sem volta. Sou a primeira da geração do meu pai a cursar uma faculdade, mostrando a todos que há possibilidade de ter outra profissão além da música. Como posso fazer o paralelo dessa minha realidade com o meu curso intermissivo? Isso mostra que você veio para dar uma lição para essa turma sua, do jeito que eu dei para mim. Você é uma cobaia que veio para dar uma lição para esse povo. Vamos sair do psicossoma e ir para o mental soma. Vamos sair do processo vamos dizer, a vida mais fácil para uma vida que exige um pouco mais. Você sabe que tem vários nomes para isso, mas o problema todo é a coisa mais fácil e a coisa menos fácil. Professor? Música é a repetição de vidas anteriores. Então, olha, o seu caso é o meu. Pensa bem nessa história. Agora me conta, você é a mesma pessoa que quer vir aqui para ver o meu processo dos remédios? É você? Professor? Eu não sei se é. Você acha que é a mesma? Professor? Então é. Então adivinhei, eu guardei o nome dela. Sim. O senhor coloca sempre a arte voltada para a parte da emoção, né? Sim. A sua crítica está em cima disso, né? Tem pessoas que estudam música, estudam artes plásticas também, musicologia histórica, contraponto, harmonia, e ralam bastante para fazer isso. Então, e como generalizar que essas pessoas estão fazendo uma coisa mais fácil
É mais fácil, sim. Veja bem, fazer uma sinfonia não é tão difícil. Se a pessoa só ela começar a entender música, ela saber a leitura da pauta e ver como é que é isso. E depois ver como é que esses instrumentos todos funcionam. Aquilo tudo é matemática. Que é coisa mais fácil que a matemática da música? Você sabe que é, né? Uma pessoa que mexe com matemática sabe disso. Por que é que um monte de matemática, por exemplo, acaba sendo violinista, etc. Tá? Um monte deles. Por causa disso. É uma coisa que não é tão difícil, se a pessoa for pensar. Porque é uma coisa material. Difícil é a abstração, entendeu? Da paranormalidade, parapsiquismo, problema da cosmovisão da consciência. Esse é difícil. Agora, a música não. Você está repetindo, por exemplo, você bate aqui, ó, tudo isso é música. Tudo é. Agora veja, compasso, tom, a melodia, os problemas todos, isso aí com o tempo a pessoa sabe. E outra coisa, a maioria dos grandes músicos, como acontecia lá em casa, que a maioria lá era isso, inclusive eu também, nós todos já mexemos com música em vidas anteriores. Todo mundo já nasce com um bom ouvido, ó, capta tudo na hora ali, ó. Entendeu como é que é? Eles fizeram meu senso de musicalidade. Meu avô falou assim, um dos melhores da família, é desse menino. É uma pena que ele não gosta disso, não quer entrar nisso. Você está entendendo como é que é? Então, o senso de musicalidade, a maioria já vem com aquilo. Aquilo é, como nós falamos, como é que chama? Ideia inata. A situação já vem, entende? Então, música é uma coisa que, pensa bem, o Pan já tocava a flauta há muito tempo, aquela corneta, aquelas coisas todas, isso é da mitologia. O negócio vem desde quando? Parece que Adão e Eva, que eles falam tanto aí, que logo que nasceu, ele encostou no negócio, fez um pouco de barulho do vento, o zéfiro na árvore, já fez som. Ali já tirou o som. É assim que fizeram o som, essa coisa toda, deve ter começado tudo assim. Você entendeu então como é que o negócio é fácil? Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo na vida precisa da pessoa ter organização, ela ter disciplina. Por exemplo, um músico clássico, tocando qualquer instrumento, ou mesmo o homem da batuta, o regente, ele tem que ser bem organizado, porque senão ele não consegue entrosar as coisas todas que ele precisa. Uma orquestra sinfônica bem organizada é matemática, tudo dela é. Mas agora é uma máquina engraxada. Entende? Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma máquina engraxada que equivale a uma orquestra sinfônica. São vocês comigo para fazer os verbetes. Outra coisa, eu tenho lá 45 equipes técnicas. O que vocês querem? Uma orquestra com 45 músicos é uma boazinha, não é de julgar fora. Tem muitas que tem muito mais que isso. Mas com 45, eu já tenho 45 instrumentistas. Fora os extras, porque tem os extras aí que estão trabalhando nessas coisas aí por fora. Tudo é uma orquestra. E essa orquestra é de ideia, e ela é braba, ela exige muito. As tonalidades, as sinfonias que nós concebemos não são fáceis. Matéria de ideia. O negócio transcende o problema. Agora, ó, dentro dessas artes todas, a que é considerada por muitos como sendo a mais evoluída é a música clássica. Não é a semiclássica, não, a clássica propriamente dita. Isso aí. O que você queria então, falar? seguindo essa linha aí, professor, página 54, legislogia, aprofunda um pouco a lei do maior esforço aplicada às comunicações libertárias. A lei do maior esforço aplicada às comunicações libertárias. Eu, por exemplo, tenho feito uma força danada para usar todas as vias de comunicação em meios de comunicação. Atualmente nós estamos aqui com online, com o processo da escrita, com o problema da fala e outras cositas mais. Tem gente que quer levar isso para a rádio e tem outros que quer levar para a televisão. Então, essas 5 grandes mídias, isso é que é o ideal da lei do maior esforço. É essa aí que eu estou tentando entrar.
É a lei do maior esforço. Agora veja, a lei do maior esforço. A minha vida toda, desde que eu comecei com isso, em 66, foi a lei do maior esforço. 19 anos eu preparei projeciologia. Depois lancei projeciologia em 86. Depois os 794. As viagens que eu fiz. Tudo quanto é curso, palestra, reuniões administrativas que eu fiz pelo mundo afora. Lugares, países, estados, gente, idiomas diferentes. Tudo foi visando essa lei do maior esforço. Uma outra coisa, eu não acho que eu estou com maior esforço, não, porque eu não tenho nenhuma reclamação do que eu faço. Eu faço o que eu gosto. Hoje eu estava fazendo meu cálculo lá para ver, porque eu já falei aqui que me perguntaram esses dias, 3 pessoas me perguntaram, quantas horas você estuda, você trabalha por dia? Eu falei assim, mais ou menos 14 horas. Agora, hoje eu fui fazer o cálculo, dá entre 13 horas e meia e 14 horas a maioria dos meus dias da semana. Está entendendo? Eu contei. Meia hora por meia hora. Os negócios, tudo que eu estou fazendo, a média. Agora, é lógico, tem os dias que tem que ser fazer o social, quando chega uma pessoa de fora, quando eu vou à cidade, então, são de coisas que aí interfere, diminui. Mas a minha média, que eu estou enfurnado, vocês sabem, eu estou na minha masmorra, né? Estou fechado. Dá mais ou menos 14 horas por dia mesmo. 8 horas, tem aí que 5, 6 horas que eu durmo, e o resto é conversa fiada, né? Essa conversa fiada eu não ponho na linha de conta. Você está entendendo como é que é? Agora, então, veja, que uma boa parte da conversa fiada é serviço, é trabalho. Eu sei. Mas, às vezes, é conversa fiada. Por exemplo, se eu vou lá, estou jantando no restaurante, vem uma pessoa, outro assunto, outra coisa, jantar. Porque a lei social faz parte do serviço. Então, isso aí já não é bem o serviço. É esse aí o risco fora. Mas, então, a partir disso, a gente vê que eu faço a lei do maior esforço. Mas eu não posso falar que seja maior esforço, está entendendo? Porque eu não faço muito esforço para fazer isso. É que então, às vezes a gente confunde esforço com sofrimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, se deixasse por minha conta, eu ia ficar escrevendo aqui igual a máquina, sem parar. Enquanto eu estava aqui, nos minutos que eu passei aqui antes, logo que chegou o rapaz, eu comecei a escrever um verbete que eu vou levar em consideração, que é uma coisa que eu precisava de fazer. E eu não vi nada disso. Sabe como é que chama? Intentio recta. É o nome do verbete que eu vou escrever. Intentio recta. Você sabe o que é isso em latim? Intencionalidade reta. Isso é o nome que eu estava procurando para colocar na intenção, para mostrar a pensenidade retilínea, que é a retilinearidade da pensenologia. Entende? Que é, sob certo aspecto, é o processo da intencionalidade. Agora, intentio recta. Isso é latim puro. Entendeu? Intencionalidade retilínea. De modo que é perfeito. Outra coisa, vou pôr também a do latim, que é ao contrário, que é intentio obliqua. É oblíqua sem acento agudo. É do latim. É igualzinho. Então, veja, estudo, o meu caso é assim, eu estou estudando, estou lendo, estou pensando, converso com uma pessoa, falo aqui para vocês, vocês já viram que de vez em quando eu anoto as coisas? Estou sempre assim, ó. Eu sou assim. Eu me criei assim. Eu sou desse jeito, quer dizer, eu gosto de fazer isso. Outra coisa, eu sou burro, né? Eu estou tentando ver se aprendo uma coisa todo dia. Isso é aquela história antiga lá de vários caras desses que falaram, inclusive o Valdo Emerson, aquele cara que eu sou xará dele. Se o seu dia terminou e você não aprendeu nada novo, você perdeu o seu dia. Isso aí vem dele, vem do Samuel, esse povo tudo antigo, aquele Samuel antigo, sabe como é que é? De modo que eu sou desse povo, né? O meu caso é esse. Então, ó, eu não tenho muito mérito nessa história, não. Entendi. Não tenho. Outra coisa, quando eu canso de uma coisa, eu mudo para outra. Mas eu canso, eu mudo assim, 6 para meia dúzia. Eu praticamente não mudo. Vocês estão entendendo?
Entende? Eu mudo o serviço, que lá no fundo é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa para mim na hora. Você está entendendo o que quer dizer? Então, por exemplo, eu estou digitando. Não. Aí eu começo a fazer uma anotação que eu tenho que consultar o dicionário, eu tenho que ver o livro e tal. É a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Entende? Isso é muito importante também. Entendi. Você entendeu? Entendi. Mas, olha, deixa eu só acabar aqui essa situação. O senhor poderia nos dizer se na nossa próxima série X existirá ainda o processo de tertúlia para que intrafisicamente continuemos com o nosso curso intensivo? Eu, para mim, vai ter, mas vai ter coisa mais evoluída do que isso. Engraçado, foi ontem eu falei nisso aqui, né? Alguém perguntou. Vai ter coisa mais evoluída até lá. No próximo século, as comunicações vão melhorar. Não vão ficar assim, o povo brigando aí com o Google e todo dia aparecendo uma novidade, não. Precisa dessas novidades, assentar aquilo que seja melhor. Todo dia tem uma novidade, que é para ganhar dinheiro. O dia que diminuir um pouco esse capitalismo selvagem, essas coisas também vão assentar mais e ficar com o melhor, o prioritário. Existe estudo no sentido da prova da conscienciologia ser realizada através da internet? Porque a turma não está aí. O que é que você acha? Tem? Fala aí. Tem estudo. Explica Ainda aí. não vai ser possível para essa próxima, mas tudo indica que para o outro ano, sim. Vai ser, né? Vocês já estão estudando, já desde o ano passado, eu lembro. Já tem a tecnologia aí para isso. Outra coisa, em nossa intermissão, no próximo curso intermissivo, poderemos assistir uma possível tertúlia tal como está acontecendo hoje? É outra pessoa que está perguntando mais ou menos a mesma coisa. Não, é mais ou menos o mesmo. Esse aqui é porque misturou ali. Ó. Ele perguntou 2 vezes que ele não ficou só uma. Tem gente que às vezes está fazendo isso. Eu já vi um cara aqui que perguntou 3 vezes no mesmo dia, em horários diferentes, o assunto era o mesmo, e era a mesma pessoa. Se eu poderia explanar fobiologia, página 54, do nome do atraso, heterocriticofobia e autocriticofobia. O caso todo é o seguinte: tem pessoa que tem um verdadeiro medo de falar contra um assunto, um ambiente, outra pessoa, fazer, enfim, uma crítica, uma apreciação que mostrando algum defeito ou alguma coisa que poderia ser melhorada em alguém. Essas pessoas, elas são covardes, às vezes ineptas, imaturas, inexperientes, são primárias, então elas têm fobia, elas têm medo da crítica. Quase sempre uma pessoa dessa tem isso porque ela sofreu alguma repressão ou ela tem alguma coisa escondida que ela não quer revelar. Então, na hora que ela não quer revelar, ela se torna covarde de expor as coisas dos outros, que ela não expõe a invirtude dela, quer dizer, o vício que ela tem, alguma coisa escondida que tem. O caso daquela moça lá de Uberaba, aquela senhora socialite lá da turma de Uberaba, que eu contei aí para vocês, a tal do fumo. Lembra? Que o marido não sabia que ela mastigava fumo. Vocês lembram da história? É justamente esse caso aí. Então, essa aí não criticava ninguém. A gente via uma moça inteligentérrima, sabida, mas não criticava porque tinha medo daquilo, de acontecer alguma coisa. Ela me falou um dia o seguinte: Valdo, eu acho que é o seguinte, se eu falasse, eu ia mostrar coisa oculta na minha vida, mostrando a coisa que está errada na vida do outro. Aquilo ia ter o revertério em cima de mim. Em parte, não é tão errada a posição que ela tinha, não, era correta. Agora, no dia que eu expus a ela a situação toda, ela clareou tudo e se libertou do processo do fumo. Agora, vocês sabem o que aconteceu com ela. É bom a gente falar. Por exemplo, se eu falasse isso, era capaz de levar para o Law and Order, porque é um caso que não tem no cinema. Esse aí não tem, até hoje eu não vi. O problema dela é o seguinte: ela era socialite, a família mais ou menos bem, dentro da, vamos dizer, linha, ou a classe média alta de Uberaba. Então tinha gente fazendeiro, e ela se casou muito bem. Agora, o que se passa? Tinha uma bela mansão, aquele negócio tudo isso. Agora, ela arranjou então
o banheiro dela, as coisas todas, tal, tudo arrumadinho. Agora, o problema dela começou na infância, e ela nunca revelou, nem para a mãe dela, ninguém sabia disso. Depois ela casou e não falou para o marido também nada. Mas o caso foi o seguinte, ela foi ao banheiro e começou a ter constipação intestinal. Não funcionava o intestino dela, ela passava 3 dias. E aquilo chegou, você sabe, né? Tinha uma certa época, eles usavam o clister, que coloca água quente, aquelas coisas todas lá atrás, etc. tal, para acabar com o negócio, que é o clister. Você sabe como é que é. Isso era muito usado. Agora, aquilo começou a implicar com ela, porque ela começou a ficar crescidinha, e ainda na adolescência, ela foi ao banheiro um dia, e estava tentando, olhando as coisas, e nada, né? Não funcionava. Então ela ficava muito tempo no trono, e nada. Aí ela foi olhar no banheiro e descobriu que tinha um pedaço de fumo de rolo. Então o que ela fez? Começou a cheirar aquilo, no fim ela começou até a mastigar, gostou do negócio do fumo de rolo. A hora que aconteceu aquilo, aconteceu alguma coisa que funcionou. Ela achou, achei o remédio, isso vai ser a minha saída. A partir daquele dia, não falou mais nada com ninguém, começou a usar o fumo de rolo calado toda vez que ia ao banheiro para fazer uma exoneração, quer dizer, passar o e-mail dela. Agora, então, o que se passa? Ela cresceu com aquilo escondendo. Com o tempo, ela arranjou um jeito de tirar o gosto, o cheiro do fumo, arranjou uns negócios, né? Aqueles tipo americano, sabe, aquele seringa, vários que tem desse, você está entendendo? Aquilo tapiou. Agora, depois, ela casou, arranjou o cara, gostava muito dele, e a coisa continuava do mesmo jeito. Chegou um dia, então, que eles iam mudar umas coisas na casa, e ela estava com medo de descobrir os rolos de fumo dela no banheiro. Foi aí que ela foi atrás de mim. Assim, eu não sei o que fazer, Valdo. Eu já vi que você ajudou fulana, você ajudou fulano, me dá um jeito, me dá uma ideia, o que eu vou fazer? Eu falei assim, ó, mas até hoje você está viciada com o negócio. Valdo, eu acho que só funciona com isso. Aí o que eu fiz? Fiz uma prescrição para ela, do que ela ia fazer, alimentação, o que é. E logo eu dei uma fórmula que era fora de série, que é aquela moranga grande, que a pessoa usa em jejum meia hora antes de comer, no dia de jejum. Ela usa aquilo sem pôr açúcar, sem nada, e toma um copo dessa altura, maior que esse meu ali, em jejum. No caso dela, o negócio funcionou perfeitamente. Falei assim, agora você deixa tudo, corta tudo, e outra coisa, viva a moranga. Moranga não faz mal para ninguém. Você sabe, essa moranga é grande. Agora, tem que colocar tudo no liquidificador, arranjar o suco e não colocar açúcar. Aquilo funciona perfeitamente. Foi assim que ela se curou. Agora, outra coisa. Ela ficou tão feliz com as coisas que depois falou assim, agora, eu estou muito feliz com tudo isso. Assim, ó, uma coisa que você podia fazer agora é o seguinte, você vai falar para o seu marido para vocês fazer uma viagem ao exterior. Para você ter uma visão maior das coisas, porque você ficou muito preso a essas coisas suas. Aí eles foram fazer viagem. Iam fazer, conhecer Paris, Roma, sabe, London. Eles iam por todo lado. Porque o homem tinha dinheiro e ela não tinha. Falou assim, ó, você é uma socialite de porta de cadeia, quer dizer, não tem valor nenhum. Você nunca viajou, você nunca foi para o exterior, você não viu nada disso. Socialite que se preza. Tem viagem, e uma viagem bem feita. Você pode aprender uma viagem dessa exterior bem feita, equivale a uma biblioteca que você vai ler. E ela fez. A vida melhorou. Ela ficou mais alegre. Passaram a temporada, encontrei com ela e perguntei, como é que vão as coisas? Ela falou assim, sabe o que meu marido perguntou? O que houve comigo? Que veio me perguntar que eu estou mais alegre, estou mais viva. Parece que eu arranjei mais vivacidade na minha vida. Quer dizer, o negócio neutralizava totalmente a vida dela, a fobia do problema, sabe como é que é? Agora, gente, por que o senhor não incluiu no verbete a parateletertúlia?
Você pode incluir ideia aí para a teletertúlia. Ela quer que coloque aí. Ele quer que coloque. Vamos. Ah, boa. Bom, aqui. Sim. Primeiro eu queria dizer, por exemplo, eu sou um ex-teletertuliano, né? E eu ria muito com as histórias que você acabou de contar. Elas são muito educativas e também fazem bem, né? Eu, quando estava vendo lá em casa, eu fazia muito bem para o meu humor, eu ria e tudo mais. Com essa história que você acabou de contar agora, né? Que eu acho que tem vários níveis de entendimento dessa história. Então, aí. E uma outra coisinha é o seguinte, eu estou lendo aqui na página 56, é um problema lógico de generalização. Você está falando assim que o tertuliano incógnito é sempre a pessoa problemática, né? Então, estou pensando que o tertuliano, que ele é incógnito porque ele dá para se comunicar, né, com o nosso aqui, né? É um problema. Não, ele não dá porque, por exemplo, uma senhora de 60 anos... É um problema. Sempre é problemático. Mesmo aquele que é bonzinho, tudo é um problema que ele tem. Se ele é incógnito, é um problema. Mas ele... Agora, por exemplo, não, vou te dizer para acabar com isso, para liquidar com o assunto, mandar você para o escambau. O serenão teletertuliano, incógnito, divido, é problema. Ele não é problemático? Ele não é. Você entendeu o que quer dizer? Se ele é incógnito, ele é problemático. A melhor coisa que tem na vida, gente, é a gente poder falar do jeito que eu falo, tudo a meu respeito, tem nada para esconder. Isso é o máximo. Mas eu não tenho esse problema. Uma pessoa que estava na casa dela, que não pode mandar um e-mail aqui, mandou uma pergunta para ela. É um problema. É um problema, mas não é problema. Não interessa, é problemático, olha só. Você mesmo está falando que é problema aqui, ó. Você mesmo acabou de dizer. Tem um problema de... Aqui, o negócio é sinto muito, é problema. Val, eu queria só lembrar que você fala antes ali dos atenuantes e agravantes. Certo. Então, assim, é sempre problemático. Dependendo do caso, não é isso? O atenuante é agravante. A nossa a grande jurista está falando. Ela está certa. Ela é doutora no assunto aí. É um agravante e atenuante, essas coisas existem mesmo. Mas agora, não era essa que eu falei para ele, mandar para o escambau. É o serenão, ele é incógnito, por quê? Ele está dentro do processo dele, né, escondidinho, como é que fica? Ele é problemático. Você já pensou? Eu, para mim, tem algum serenão que estava doido para chegar aqui e falar, eu sou serenão. Mas não pode falar, né? Fica ruim para ele, não dá certo. Sei lá, né? É um problema para ele isso aí, às vezes. Eu penso assim. No caso do serenão, não tem big atenuante? Pois na problemática dele? Big é a mega atenuante. É a mega atenuante, isso aí. Não há dúvida que é. Professor, sim. Dentro ainda desse tema aí, o senhor falou da consciência que está aí presente, né? Ou outras que já estiveram presentes aqui, né? Como ficaria ou como fica, né, essa participação, né, dela? Aqui nós perguntamos, ou como é que, quer dizer, até esse momento houve alguma comunicação por parte dela, ou outras que tiveram... Sempre tem. Assim, em termos de esclarecimento, de perguntas, sim. Como é que é feito isso? Sempre ajuda, né? Porque tem as pessoas que estão orientando o povo que chega aqui, que está interessado nos assuntos. Isso aí sempre tem. Agora, ela é bem orientada. Agora, outra coisa, todo lado que nós vamos tem consciência. Agora aqui, as consciências que estão aparecendo são um pouquinho especializadas. Né? Essa que é a diferença. Especialização. Entende? Agora, elas estão ganhando com isso de qualquer maneira, senão não viriam assim com tanta frequência. Todo dia tem, sabe, para-tertuliano aqui. Todo dia tem. Desde que nós fizemos. Já havia assim lá no outro salão, quando tinha, eu já tinha visto. Agora, é engraçado, é assim, quando vem esses assim, isolados, sabe como é que é? É como se fosse uma ovelha desgarrada, que veio, deve ter sua razão. Outra coisa, o enumerador estava olhando as coisas dele todas para ver como é que é. E outra coisa, deve ter alguma coisa com isso, sobre, às vezes, até o problema de incógnito. Do anônimo, o anonimato de alguma coisa da vida dele. Porque isso não vem à toa. Esse povo não dá ponto sem nó. Quando aparece, tem sua razão.
Está bem relacionado, né, presidente? Eu associei ao título. Pode ser ele, esse tem. Aí eu não sei, porque não me falaram nada. Nem ele falou, nem também o numerador não me falou. Agora, eles também me respeitaram muito, porque logo eles se afastaram, porque eu estava aqui estudando com o negócio, logo eu tive a ideia de fazer isso aí, eles deixam. Entende? Eles me respeitam muito nas coisas que a gente faz. Então, a gente não sabe como é que é. Agora, ó, todo dia tem isso aqui, tá? Isso é normal, é comum. Tá? Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 43 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 23 perguntas respondidas online, 26 votos presenciais, 11 votos online. Vamos pedir às pessoas que vão dar recados, por favor, venham antes assim, para não demorar no final da tertúlia. Will, balanço existencial. Verônica, maturidade afetiva. Solange, congraçamento. Gostaria de estar reforçando o convite para participar do 8º balanço existencial, que ocorre no Carnaval, agora em 2010, no dia 13 a 16 de fevereiro. O objetivo do balanço é estar trabalhando com o projeto existencial de cada pessoa, seja ela ter um momento de estar refletindo, um momento para dar uma parada, estar repensando um pouco o que pretende realizar nessa vida e estar repensando a sua ProEx. Tem várias atividades, na verdade a semana tem um acoplamentário que vai estar ocorrendo logo após o balanço existencial, então tem várias atividades que a pessoa pode vir estar aproveitando aqui em Foz do Iguaçu. Também tem uns espaços para a pessoa poder estar assistindo as tertúlias durante todas as atividades. Ok? Estão todos convidados. Qualquer dúvida, questionamento, vocês podem estar entrando em contato aqui com o CAEC, pode ser por telefone, ou pela internet, ou diretamente na Apex também, que é www.apexinternacional.org, onde tem toda a programação do balanço. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria pedir a colaboração de vocês, porque muitas pessoas têm nos contactado falando que vão se inscrever no curso do professor Eduardo Vicenzi, coordenador da IACEN na Alemanha, que vai acontecer dia 27 de dezembro no Discernimento, na sala de intercooperação, às 3 da tarde até às 8h30 da noite. É um curso sobre afetividade madura, maturidade afetiva, que tem atrás vários anos de pesquisa, bastante interessante. Mas estamos com um problema, porque aquela sala ela tem uma lotação máxima de 25 pessoas, e a gente está vendo que possivelmente vamos ter a necessidade de passar o curso para auditório. Então, para as pessoas que já se comunicaram com a gente falando que vão querer fazer o curso, gostaríamos de pedir para, por favor, concretizar a sua inscrição com a professora Pilar, com a Bartira, o Watson ou comigo. Ou então vocês podem fazer a inscrição também na sala 201 do Discernimento com a Carol. Agradecemos que vocês façam a inscrição o quanto antes para que a gente avalie a possibilidade de passar o curso para auditório. Obrigada. Gente, boa tarde. E eu gostaria só de lembrar que ainda tem lugares para o jantar do congressamento, sexta-feira, lá no Discernimento. E dia 19, sábado, lembrando, vai ter uma visita lá no Vila Consciência, no condomínio. Se alguém tiver interesse de visitar conosco, ver os terrenos ainda que estão disponíveis, ver as obras, né, que já começaram, seria muito bom e muito bem-vindo. As pessoas, vai ser às 10 horas da manhã, e nós vamos encontrar lá após a visita no CAEC, às 8 horas, nós iremos para o Vila Consciência. Então, nós podemos encontrar ou 8 horas aqui, ou às 10 horas lá na IEC, no Discernimento, para visitar o condomínio. Ok? Obrigado. O verbete eleito para amanhã foi retificação, que ganhou com 10 votos, e a especialidade é ressexologia. Obrigada e boa tarde a todos. É, mano, é uma novidade agora, esse negócio de sapato. Escuta, quanto é que eu tenho que te dar lá? O negócio